Começou hoje o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos. O atual e ainda presidente da República responderá por crimes contra a humanidade cometidas por ele e seu governo durante a pandemia. O tribunal é uma instância de opinião dedicada aos direitos dos povos. Apesar de não ter efeito condenatório do ponto de vista jurídico, tem grande relevância política. A repórter Gihanna Rodrigues esteve lá e acompanhou de perto. Pela verdade, memória e reparação moral. Essa é a finalidade do Tribunal Permanente dos Povos, que hoje se reuniu para julgar as denúncias de que Jair Bolsonaro propagou intencionalmente a pandemia de Covid-19. O tribunal foi criado em 1979 e nunca parou de denunciar violações praticadas por autoridades. Essa é uma história antiga, tem mais de 500 anos de luta para se conseguir se criar o direito dos povos, que transcenda os estados e não é só uma coisa individual. Depois de 74, quando foi feito o primeiro tribunal, que não se chamava Tribunal Permanente dos Povos, se chamava Tribunal Bertrand de Russell, foi exatamente para julgar os crimes da ditadura militar brasileira. Entre as acusações que mais pesam sobre Bolsonaro estão a de gerar mortes evitáveis de povos indígenas, da população negra e dos profissionais de saúde. Na banca do julgamento, Denise Motadal, da Internacional de Serviços Públicos, lembrou o esforço sobre-humano que foi e ainda tem sido feito por quem está na linha de frente. Falta de equipamentos, falta de pessoal, falta de capacitação técnica específica e a política de corte de investimentos para atender a população foi completada por corrupção e uma linha de comando irresponsável. O governo, então, aposta na contaminação em massa em busca de uma falsa imunidade de rebanho. Quem trabalha na saúde ou adoece de Covid ou adoece mentalmente. Aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o tribunal se reúne em um julgamento que visa dar voz a quem não tem e honrar quem morreu por causa do negacionismo. Os advogados dos povos vítimas de genocídio vão denunciar de que forma o governo federal, representado por Bolsonaro, teve intenção de matar. Em 2020 chega a pandemia e o Estado brasileiro começa a promover uma política de agenciamento da pandemia no sentido de levá-la aos territórios, incentivando a invasão dos territórios pela via do garimpo, distribuindo kits de Covid com drogas ineficazes aos povos indígenas, fazendo um desmonte da SESAI, que é a Secretaria de Saúde Especial Indígena. Na falta de políticas públicas direcionadas, na falta de um plano de contenção elaborado aí a partir do governo federal, a partir do direcionamento do governo federal, mas também em decorrência de um processo de sucateamento de políticas antes da pandemia. Então, o caos que está gerado dentro da saúde, desmonte das políticas de segurança alimentar, tudo isso foram elementos que contribuíram pelo alto índice de mortalidade que tivemos em relação à Covid no Brasil. O governo federal foi convocado para o julgamento, mas não enviou um representante. Tanto o Itamaraty quanto a AGU, a Advocacia Geral da União, preferem não reconhecer o tribunal. Eu considero isto uma atitude não correta, porque nós garantiríamos a eles o mesmo tempo que teria acusação. Para representantes da Comissão Arnes de Direitos Humanos, o julgamento de Bolsonaro na Comissão Permanente vai contribuir para dar ainda mais peso às denúncias no Tribunal de Haia. É sobre isso que vamos falar daqui a pouco.